Neste momento, Drapati está a acender 2 caldeirões de uma só vez na frente de batalha. Os correspondentes de guerra russos estão a despedir-se dos sonhos de grandes conquistas. A estratégia de vitória começou a ser implementada. As forças armadas da Ucrânia lançaram uma contraofensiva. Perto de Kharkiv, os russos estão a perder soldados às centenas. Equipamento dispendioso reduzido a sucata. Golpes dolorosos atingem os locais mais protegidos do inimigo. Algo assim nunca tinha acontecido antes. A liquidação de um comandante perto de Lyman. Um FPV ucraniano perfurou a blindagem russa. Até a elite de Putin está impotente. Paralelamente, a guerra está a atingir um nível totalmente novo. Primeiro assalto aéreo das Forças Armadas da Ucrânia com a participação de robôs. Drapati conduz a Ucrânia à vitória. Sobre tudo isto a seguir, não percam. Olá, isto é o Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Hotskalo e aqui estão os últimos acontecimentos. Na Rússia começaram a falar sobre o cenário mais terrível. Mikhailo Drapati e as forças ucranianas preparam-se para cercar o exército de Putin em 2 caldeirões simultâneos. O propagandista militar russo e Zé-blogger Maxim Kalashnikov foi o primeiro a soar o alarme. Eles estão preparando o isolamento da Crimeia como base do nosso agrupamento do Dnieper, que avança no sudoeste. Em caso de sucesso deles, surge a ameaça da criação de 2 caldeirões. A própria Crimeia se transforma em um caldeirão e o suprimento do agrupamento do sul do Dnieper é cortado. O segundo caldeirão, segundo o russo, fica no curso inferior do Dnieper. A Rússia corre o risco de ficar presa sem possibilidade de manobrar e com enormes problemas para o seu agrupamento no sul. E acontece que, após a nomeação de Drapati, com sua reputação de comandante habilidoso, droga, como eu gostaria que essas pessoas estivessem do nosso lado. E o mais interessante é que um Zé-blogger russo admitiu de fato que ele é um comandante forte e expressou pesar por esses militares ucranianos não estarem do lado da Rússia. Deveriam ter enviado tropas em 2014. Havia uma chance de eles passarem para o nosso lado, se tivessem visto determinação naquela época, mas já perdemos a oportunidade. Além disso, se os russos se afogam em medo apenas pelo simples fato de que, do lado oposto, há um exército comandado pelo general da Vitória, então a recente declaração do próprio Mikhailo Drapati os aproximará definitivamente da decisão de capitular. O plano de vitória da Ucrânia foi aprovado, a mão de ferro do comandante militar ucraniano assume a sua implementação. A primeira prioridade é deter o avanço do inimigo. E esta é a condição para as nossas ações complexas subsequentes em relação à continuação ou ao fim da guerra. Por trás de todos os processos, de todo o armamento e de todos os recursos, existe uma pessoa. O beneficiário final de todas as decisões de gestão é o soldado. Os primeiros resultados da tática de Drapati já são visíveis. As Forças Armadas da Ucrânia iniciaram uma ofensiva na direção de Kupiansk. Sobre isso, escreve o Instituto para o Estudo da Guerra, citando a declaração do porta-voz do 2º Corpo da Guarda Nacional da Ucrânia, Volodymyr Detiarov. As forças ucranianas estão tentando repelir as tropas russas da fronteira internacional e manter total controle de fogo sobre Kupiansk e os pontos de controle globais que as tropas russas usam para transferir forças para Kupiansk. Segundo analistas, em Kupiansk há combates no centro e no norte da cidade, onde os russos se entrincheiraram. Enquanto isso, as tropas ucranianas os contra-atacam a partir dos arredores. Entretanto, no subúrbio, em Kupiansk-Vuzlovi, ocorre uma batalha pela ponte sobre o rio Oskil. Os ocupantes acabaram em um verdadeiro moedor de carne na linha de frente, perdendo posições, pessoal e equipamentos caros. Consequentemente, as forças de defesa destruíram um obus autopropulsado sobre rodas único, o 2S-44 Gyatsint-K. Este é apenas o 2º caso confirmado de perda de tal sistema pelos ocupantes desde o início da guerra em grande escala. A guerra está mudando definitivamente para trilhos tecnológicos. Perto de Lyman aconteceu o que os russos mais temiam. Os correspondentes de guerra russos, Zivo Enkori, afirmam: um drone FPV ucraniano atingiu diretamente um veículo blindado Tigre, no qual estava o comando da 144ª Divisão da Federação Russa. Segundo os dados deles, o drone alcançou o veículo blindado justamente durante o movimento. Além disso, os próprios russos afirmam: o major-general Dmitry Mikhailov, com o codinome Kurgan, estava no veículo. Estando em estado de forte embriaguez, ele expressou seu descontentamento ao vice-comandante de logística da maneira mais grosseira possível devido ao mau fornecimento de tudo o que era necessário para as posições de frente. Em resposta, o vice-comandante explicou que era impossível entregar as quantidades necessárias, já que drones inimigos voam por toda parte e em grupos de vários ao mesmo tempo. Em resposta, o general Mikhailov gritando: "Vocês estão todos mentindo para mim.
Não há drones FPV inimigos lá, e decidiu, junto com o oficial de logística, ir de carro blindado Tigre até Terni para provar pessoalmente que estava certo. Como os próprios russos escrevem, o final para os ocupantes acabou sendo doloroso. O vice-comandante acabou ficando no Tigre queimado. Já o próprio general Mikhailov, apesar de tudo, conseguiram retirar a tempo. O lado ucraniano ainda não comentou sobre a épica liquidação do comando russo. No entanto, estes não são os únicos sucessos das Forças Armadas da Ucrânia. Os militares ucranianos realizaram o primeiro ataque aéreo com a participação de robôs que foram levados ao campo de batalha por drones. Na captura de tela das imagens do local, vemos como um quadricóptero carrega um drone terrestre em um trecho não especificado da frente de batalha. Ao mesmo tempo, a gravação foi feita provavelmente pela câmera de um Vante russo, que mostra uma inscrição em ambos os lados da imagem. A mídia escreveu que se trata do NRK Arkum, ao qual anexaram uma mina e o enviaram para minar as posições das Forças Armadas da Federação Russa. Bem, as armas estão literalmente apagando todas as fronteiras. A única limitação para elas pode ser apenas a imaginação dos operadores. As tecnologias permitem realizar mais tarefas sem risco para os militares e podem reduzir a presença humana no campo de batalha em quase 30%. Chegou a próxima etapa da guerra. Um ataque aéreo com robôs transportados por drones. A Ucrânia abriu uma série de novas possibilidades, nas quais sistemas não tripulados se unem para realizar tarefas que antes eram impossíveis. É o que diz o material. A operação mostrou que o objetivo é salvar militares e forçar a Rússia a lutar não só contra drones no céu, mas também robôs em terra. Esse é o princípio do comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Drapati já está implementando ativamente os mesmos princípios que declarou: superioridade tecnológica, soluções assimétricas e ainda mais capacidades para destruir o inimigo. As suas primeiras decisões conferem um significado especial às suas palavras. Conforme relatado pelo Ukrainska Pravda, o comandante-em-chefe anunciou a suspensão temporária do preenchimento de pessoal nos regimentos de assalto. A Ucrânia está dando um passo em direção a uma nova fase da guerra, onde a tecnologia prevalece. As primeiras decisões de Drapati já estão mudando o ânimo nas tropas. Ele levará a Ucrânia à vitória. Uma publicação ocidental revelou o que os militares pensam sobre Drapati. Jornalistas conversaram com militares em diferentes frentes de batalha e muitos chamam Drapati de a melhor escolha possível para este cargo. O operador de um sistema robótico terrestre expressou-se de forma mais emocional sobre o novo comandante. Segundo ele, o general Syrskyi já ficará para sempre na história como o comandante que deteve a ofensiva russa no momento mais difícil da guerra. E de Drapati, os militares esperam ainda mais. O general Drapati entrará para a história como o general que obteve a vitória sobre a Rússia. Os militares que serviram sob o seu comando falam não apenas de profissionalismo, mas também de confiança. O ex-comandante de uma companhia de drones de ataque com o codinome Fizruk lembra que Drapati liderou pessoalmente a estabilização da situação em Vovchansk e sempre cumpriu suas promessas. Ele, Drapati, sabe ouvir e cumpre sua palavra, mesmo quando se trata de pequenas promessas. Segundo outros entrevistados pela publicação, a nomeação de Drapati já fortaleceu significativamente a confiança dos militares no comando. Os combatentes destacam sua abordagem moderna à condução da guerra, o apoio ao desenvolvimento de tecnologias de drones e a disposição de ouvir os comandantes diretamente da linha de frente. Alguns militares também observam que, em certas direções, já são visíveis os primeiros resultados positivos após as mudanças de pessoal. Embora ressaltem que ainda é muito cedo para tirar conclusões definitivas. Ao mesmo tempo, no Exército, não escondem que gostariam de ver ao lado de Drapati o ex-ministro da Defesa Mikhailo Fedorov. Na opinião de muitos combatentes, este tandem poderia ser o motor de futuras mudanças. Fedorov e Drapati, saibam que eles não nos vencerão. Jamais conseguirão nos derrotar. Fedorov e Drapati, guardem bem as nossas palavras. Eles não nos vencerão. Nossa resistência é inabalável e continuaremos firmes contra qualquer tentativa de opressão. Fedorov e Drapati, saibam, não nos vencerão. Jamais nos vencerão. Se Fedorov retornar, será melhor, porque durante sua gestão vimos muitas mudanças eficazes no exército. Drapati e Fedorov darão força às Forças Armadas da Ucrânia e devolverão a fé dos ucranianos. Enquanto isso, a reação à nomeação de Mikhailo Drapati acabou sendo ruidosa não apenas na Ucrânia, mas também na Rússia.
Segundo o político e figura pública ucraniano Oleg Rybachuk, no Kremlin, eles claramente não esperavam esse desenrolar dos acontecimentos. Rybachuk declarou que a liderança russa contava que, após as mudanças de pessoal, o sistema de comando militar ucraniano enfraqueceria e o caos começaria dentro do país. Mas, segundo ele, aconteceu exatamente o oposto. Os russos estavam lá abertamente celebrando, bebendo por vários dias, que tudo Fala da demissão de Fedorov? Sim, a demissão de Fedorov. E que com Syrskyi lá, digamos, nós vamos resolver, que agora tudo vai desmoronar para eles e eles não vão sair desse buraco. E agora eu vejo que a nomeação do próprio Drapati deixou os russos simplesmente em um estupor silencioso. Eles começam a dizer em uma só voz que agora chegaram aqueles generais que começaram lá, eles mostram o mesmo cara, aquele que passou com o tanque por cima das barricadas em Mariupol. Em contrapartida, a nomeação de Drapati tornou-se uma surpresa desagradável para Moscou. O novo comandante-em-chefe personifica uma geração de comandantes de combate que se formou já durante a Guerra Moderna e não na escola militar soviética. É precisamente por isso, observou Rybachuk no ar, que os propagandistas russos perceberam a aparição de Drapati à frente das Forças Armadas da Ucrânia como uma ameaça séria. Segundo a sua avaliação, o Kremlin contava com o enfraquecimento do exército ucraniano, mas recebeu um comandante em quem os militares confiam e com quem depositam esperanças de um maior fortalecimento das Forças Armadas ucranianas. É precisamente por isso, considera Rybachuk, que em Moscovo reagem de forma tão dolorosa a esta nomeação. E não é à toa que temem tanto Drapati, pois o exército russo sofreu mais um golpe doloroso na frente de batalha. Na direção de Dobropilha, os ocupantes, após uma longa pausa, lançaram 2 grandes colunas de veículos blindados ao ataque. Segundo dados do regimento Azov, o ataque foi completamente frustrado. Os russos perderam 13 unidades de veículos blindados, 2 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, 47 unidades de veículos leves e 123 militares mortos. A derrota já está sendo reconhecida até pelos correspondentes de guerra russos pró-guerra, que criticaram duramente o seu próprio comando. No 5º ano de guerra, os generais partiram novamente para um avanço de tanques seguindo os preceitos dos antepassados. O resultado acabou sendo previsível. O novo tândem de Drapati e Madiar coloca um ponto final na guerra. Lá estão Drapati e Madiar, aqui temos Gerasimov. Na Rússia, admitiram, a Ucrânia está vencendo a guerra de pessoal. Uma declaração bombástica foi feita pelo conhecido Zé-patriota russo Lev Vershinin. Ele praticamente admitiu, enquanto na Ucrânia os militares mais eficazes são nomeados para cargos de liderança, na Rússia os comandantes talentosos são removidos, presos ou morrem em circunstâncias misteriosas. Ele destacou especialmente a nomeação do comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, Robert Madiar Brovdi, e do novo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Mikhailo Drapati. Lá, nomearam o general Drapati como comandante-em-chefe, um veterano feroz e motivado. Lá também está Madiar, o maior especialista em drones. Aqui só existe Gerasimov. O blogueiro russo também enfatizou que na Ucrânia, pessoas que conquistaram autoridade diretamente no campo de batalha estão assumindo altos cargos. Ao mesmo tempo, segundo ele, na Rússia a situação é oposta. Os comandantes que estão diretamente envolvidos na guerra foram removidos, enquanto o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, permanece no cargo apesar das críticas, mesmo entre os apoiadores da guerra. Vershinin também não deixou de mencionar a área de tecnologias militares. Ele observou que, na Ucrânia, especialistas em drones e comunicações recebem apoio estatal e influenciam o desenvolvimento do exército, enquanto na Rússia, muitas dessas pessoas foram afastadas ou morreram. Na verdade, o Zé Blogger russo admitiu o que especialistas militares têm falado cada vez mais frequentemente ultimamente. A Ucrânia aposta em comandantes com experiência real de combate e em inovação, enquanto o sistema russo é cada vez mais criticado, até mesmo pelos seus próprios apoiadores. E é justamente nesse contexto que, na Rússia, fala-se cada vez mais sobre um problema que já é difícil de esconder por lá: a falta de pessoas dispostas a ir lutar contra a Ucrânia. O comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, Robert Madiar Brovdi, declarou: cada grupo de ocupantes eliminado na frente de batalha tem mais uma consequência estratégica para o exército da Federação Russa.
Segundo ele, quanto mais militares russos morrem na Ucrânia, menos pessoas estão dispostas a ir para a guerra por dinheiro. Estou profundamente convencido de que, além dos 110 mil vermes que eliminamos no último ano, um número não menor de vermes, ao observar nossas atividades, mudou de atitude e desistiu de ir para a guerra por dinheiro. E não há outra razão. Ele observou que uma parte significativa dos russos nem sequer entende por que estão sendo enviados para lutar na Ucrânia. A maioria dos russos não sabe onde fica Sloviansk nem por que precisam dela. Segundo Brovdi, o Kremlin continua a impor à sociedade a ideia de capturar territórios ucranianos. No entanto, para muitos russos, esta guerra parece cada vez menos uma causa por um objetivo e cada vez mais um risco de perder a vida. E enquanto na Rússia tentam encontrar uma resposta para as novas decisões militares ucranianas, em Kiev continuam a reestruturar o sistema de comando do exército. O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Mikhailo Drapati, relatou pela primeira vez na reunião do quartel-general do comandante-em-chefe supremo sobre a situação na frente de batalha. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que durante a reunião foi dada atenção especial às direções mais críticas, Sloviansk, Kostiantynivka e Zaporizhzhia. A situação na frente de batalha é difícil e buscaremos oportunidades para ampliar todos os programas de apoio às unidades ucranianas. Segundo o presidente, o novo comando está analisando a situação na linha de frente e determinando onde é necessário reforçar as unidades ucranianas. Separadamente, na reunião do Comando Supremo, foi discutida a implementação do plano de sanções de longo alcance contra a Rússia. Zelensky destacou que esta área está operando de forma sistemática. A execução é bastante ritmada, os objetivos estão sendo alcançados. Dessa forma, em meio a combates ativos, a Ucrânia está simultaneamente reforçando tanto a defesa na linha de frente quanto os instrumentos de pressão sobre a Rússia, muito além da linha de combate. O Kremlin está sendo encurralado. Os deep strikes das Forças Armadas da Ucrânia estão mudando as regras do jogo. Enquanto as explosões na retaguarda russa desestabilizam a economia do inimigo, em Washington é feita uma declaração contundente. Moscou será forçada a sentar-se à mesa de negociações. Como exatamente os ataques de retaliação ucranianos estão destruindo a máquina de guerra da Federação Russa e por que essa estratégia está se tornando decisiva na guerra? Todos os detalhes explosivos agora mesmo na reportagem. O Kremlin enfrentou o que mais temia, e isso será o seu fim. A guerra, que durante anos tentaram manter longe das cidades russas, retorna para casa como um terror de fogo. E se antes Moscou ameaçava todos ao redor, agora está cada vez mais forçada a explicar aos seus próprios cidadãos por que as explosões soam a centenas e até milhares de quilômetros da frente de batalha. É sobre isso que gritam nos Estados Unidos. Marco Rubio está convencido de que é a nova realidade no campo de batalha que quebrará definitivamente o cenário do Kremlin. Em Washington, já não escondem que, quanto mais profundamente os drones de longo alcance ucranianos penetram na retaguarda russa, mais próximo fica o momento em que Putin terá de desistir dos seus ultimatos. O Kremlin está a perder o seu principal trunfo, a sensação de impunidade. É precisamente esta nova dinâmica, segundo Rubio, que pode forçar Moscovo a sentar-se à mesa das negociações. E enquanto o Kremlin continua a garantir que tudo está sob controle, os maiores centros logísticos do país estão a falhar um após o outro, e desta vez o alvo não foi uma instalação militar, mas sim o sistema que garante a vida cotidiana de milhões de russos. Bons drones estão a atrasar as encomendas. Na região de Vladimir, um dos maiores complexos logísticos da Wildberries, com uma área de quase 172 mil metros quadrados, foi atingido. Era precisamente através deste centro que passava um enorme fluxo de mercadorias para Moscovo, para as regiões centrais, para o noroeste e para outras áreas da parte europeia da Rússia. Quando esses centros param, os problemas não surgem apenas com a entrega. Todo o sistema logístico começa a falhar. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Brody, observou ironicamente que, após o ataque, um dos principais centros da Wildberries saiu do chat, o qual era, na verdade, uma ponte logística entre a parte europeia da Rússia e os Urais com a Sibéria. Segundo ele, este já é o 10º ataque bem-sucedido aos armazéns do Marketplace, e a série de tais ataques ainda está longe de terminar. E isso não é tudo. Após o ataque ucraniano, um incêndio deflagrou na Universidade Tecnológica Estadual de Belgorod.
Esta universidade em particular relatou abertamente o desenvolvimento de sistemas de controle para quadricópteros, além de anunciar o recrutamento de estudantes para programas de verão sobre a criação de drones. A Rússia tentou, durante anos, transformar todo o país em uma enorme linha de montagem para a guerra, desde fábricas e universidades até clubes infantis. Mas agora, essa mesma infraestrutura está cada vez mais em risco. E quanto mais a guerra avança para o território russo, mais difícil fica para o Kremlin convencer a população de que as hostilidades estão acontecendo em algum lugar distante. Além disso, o escudo impenetrável do qual os ocupantes tanto se orgulhavam começa a rachar. Enquanto no Kremlin continuam a falar sobre um dos sistemas de defesa aérea mais poderosos do mundo, os ataques ucranianos mostram cada vez mais uma imagem completamente diferente. Lacunas perigosas estão surgindo na defesa russa. Segundo a avaliação do analista francês Diosinte Clément Molin, os recentes ataques a radares e sistemas de defesa aérea no sul da Rússia não são acidentais. O seu principal objetivo é abrir corredores para os drones ucranianos de longo alcance, que poderão chegar a instalações estratégicas econômicas e militares, principalmente refinarias de petróleo e outras infraestruturas críticas do território de Krasnodar. Na verdade, a Ucrânia não está apenas a destruir sistemas de defesa aérea individuais, está a cortar gradualmente secções inteiras da cúpula de proteção russa. E quando aparecem buracos nesta cúpula, não são apenas os armazéns ou aeródromos que ficam em risco, mas também as empresas que enchem o orçamento russo e financiam a guerra. É precisamente por isso que os ataques de longo alcance parecem cada vez menos ataques isolados e mais uma campanha sistemática. Primeiro os radares e os sistemas de defesa aérea, depois a logística, a infraestrutura petrolífera e as instalações militares. Para o Kremlin, isso significa uma coisa: a retaguarda segura está desaparecendo rapidamente e, com ela, desmorona também a principal vantagem da Rússia, a possibilidade de travar uma guerra sem sentir as suas consequências no próprio território. Portanto, enquanto a propaganda russa fala sobre estabilidade, os ataques ucranianos de longo alcance atingem cada vez mais dolorosamente a economia do país agressor. Afinal, a guerra moderna não é apenas a frente de batalha. Isso também significa rotas destruídas, fornecimentos interrompidos, prejuízos milionários e a destruição gradual do sistema que, por anos, garantiu ao Kremlin a ilusão de uma retaguarda tranquila. E, ao que parece, é justamente essa retaguarda que agora se torna um dos pontos mais vulneráveis do inimigo. A guerra precisa ser levada de volta para onde ela veio. O comandante do 429º Regimento Separado de Sistemas Não Tripulados, Aquiles Yuri Fedorenko, enfatiza: ataques de longo alcance não são uma tática em prol de manchetes chamativas. É uma estratégia que priva sistematicamente a Rússia da capacidade de continuar a guerra. Quanto mais a logística, o refino de petróleo e a indústria militar russa queimam, menos mísseis, drones e bombas chegam às cidades ucranianas. E parece que esse processo já não pode ser parado. O que parecia impossível até pouco tempo atrás, hoje está se tornando a nova norma. A Rússia é cada vez mais forçada a lutar não apenas na frente ucraniana, mas também pela estabilidade da sua própria retaguarda. E se essa tendência continuar, serão justamente os ataques de longo alcance ucranianos que poderão se tornar o fator decisivo, que não apenas minará a máquina de guerra do Kremlin, mas, em última análise, forçará Putin a abandonar a linguagem dos ultimatos e a sentar-se à mesa de negociações, não mais sob seus próprios termos, mas sob os termos da realidade. E o que você acha desses acontecimentos? Escreva sua opinião nos comentários. Clique no botão de curtir abaixo do vídeo e fique por dentro do que é mais importante. Vem muito mais por aí. Até a próxima!